no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 10. Glória a Deus, pode ser melhor, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 10. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 10 e verso de número 38. Se eu pudesse trazer um tema a essa mensagem de hoje, eu traria o seguinte tema: redenção. Redenção define esta palavra que iremos ministrar nesta noite. Interessante que quando você olha para a etimologia da palavra redenção, você vai perceber que esta palavra ela tem origem do latim, que quer dizer redemptio, que traz um sentido de salvação ou um ato de redimir. Então, quando nós olhamos para o significado da palavra redenção, ele vai dizer, ou ela vai dizer, que é nada mais, nada menos do que salvação ou um ato de redimir. E Mateus, ao ver Jesus discipulando ou ensinando aos judeus, ele tenta descrever para mim e para você as palavras de Jesus de forma objetiva. E o verso de número 38 vai dizer nada mais, nada menos do que: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Jesus está confrontando os judeus, a deixarem as tradições, o judaísmo de lado, a deixar os princípios da lei de lado, e passar a viver o tempo da graça, a viver segundo a palavra. E Mateus vai dizer que, para isso, é necessário que eles viessem tomar a cruz. É importante entender por que a cruz. Porque a cruz ela tem um símbolo de redenção. Ela tem o poder de redimir. Porque foi na cruz que Jesus pagou um alto preço. Foi na cruz que Ele morreu por mim e por você. E é interessante que, quando eu olho para Mateus escrevendo, ele vai dizer que quem não tomar a sua cruz e não for até Jesus, não é digno dele. Ele vai dizer que é necessário que venhamos negar a nós mesmos, a crucificar os desejos da nossa carne e a nos render à vontade do Espírito Santo. Então eu preciso e você precisa entender o propósito da cruz. E o propósito dela é trazer não somente a salvação ao homem, mas de redimi-lo com Deus. Mas para isso, Mateus está dizendo que é necessário ele tomar a sua cruz. Em outras palavras, ele está dizendo, é necessário você abrir mão dos desejos da carne, dos prazeres da vida. Jesus, ele era homem, como eu e você, tinha sentimento como eu e você, tinha sonho como eu e você, e abdicou de muitas coisas, para tomar a cruz e nos redimir. Então nós precisamos entender, porque o propósito da cruz é nada mais, nada menos do que pagar as nossas dívidas.
Isaías vai dizer, lá no livro dele, no próprio livro de Isaías, capítulo de número 53, se você puder abrir, você vai entender a razão, o propósito da cruz. É por isso que nós precisamos entender nessa noite, que nós devemos tomar a nossa cruz, que nós precisamos entender o propósito pela qual nós precisamos tomar a nossa cruz. Ele vai dizer: quem creu na nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como onde que os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías está dizendo: olha, foi na cruz do Calvário que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas feridas. Foi na cruz do Calvário que fomos redimidos. Foi através da cruz que hoje eu e você temos livre acesso ao Pai. É através da cruz que hoje eu e você temos esperança. E Jesus está dizendo aos judeus, porque afinal eles eram uma nação santa, uma nação eleita, sacerdócio real, e Jesus está dizendo: olha, com vocês não são diferentes. Se vocês querem herdar a vida eterna, vocês precisam entender o propósito da cruz, e para isso precisam tomá-la para si, porque aquele que não toma a cruz não é digno dele, porque a cruz, ela tem o poder de nos trazer o reconhecimento do pecado. Não é isso que a Bíblia diz para mim e para você, que é somente o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Somente o próprio Senhor, aquele a quem morreu na cruz do Calvário, aquele que pagou o alto preço, aquele que suou gotas de sangue, para que eu e você estivéssemos aqui nessa noite. Temos luta, porque o próprio Jesus disse: uma coisa eu vos tenho dito, para que em mim vocês tenham paz. Assim como eu, no mundo vocês terão aflições, passarão por dificuldades, serão caluniados, serão perseguidos, falarão mal de vocês, enfrentarão crises econômicas, crises conjugais, enfrentarão crises emocionais, crises financeiras, mas tem de bom ânimo. Não permita que o teu coração desfaleça, mas reaja, porque quando os teus olhos estiverem na cruz, vocês vão entender: eu não adoro pelo que ele faz, mas eu adoro pelo que ele é. Eu não negocio as aflições que eu estou passando por um prato de lentilha, mas eu vou caminhar, eu vou prosseguir, porque eu entendi o propósito da cruz. Porque a cruz, ela tem o poder de trazer arrependimento genuíno. Somente através da cruz, quando nós entendemos o propósito da cruz, quando nós reconhecemos que a cruz não é um degrau para o sucesso, mas é uma ponte para a eternidade, eu consigo gerar dentro de mim frutos dignos de arrependimento. Não foi isso que João pregou no deserto? Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E para isso, meu irmão, os meus olhos, o meu coração precisa estar na cruz.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma deste pão e beba deste cálice, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Aquele que não entendeu o propósito da cruz, aquele que tem acreditado que a cruz, ela vem para poder trazer sucesso, ele está enganado. Jesus diz muito bem claro: eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer justiça. Porque a cruz, ela tem o poder de anular toda a maldição sobre a minha e sobre a sua vida. Ah, pastor, mas fulano fez uma obra sobre a minha vida. Ah, meu irmão, pode ser fulano do não sei da onde. Ele pode fazer a obra que for, se os teus olhos e o teu coração estiver na cruz. A Bíblia diz que praga nenhuma chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque você foi lavado e remido pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Então eu preciso entender o propósito da cruz, porque a cruz, ela tem o poder de nos dar a remissão pelos pecados. Porque a todo aquele que confessa e deixa, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Porque Ele nos amou de tal maneira que se entregou na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Nós precisamos entender isso nessa noite, meus irmãos, porque a cruz, ela nos dá a oportunidade de receber a vida eterna. Olha o que diz João, capítulo 11, verso de número 25. João, Evangelho de João, capítulo de número 11, e verso de número 25, vai dizer o seguinte para mim e para você: estou no 10. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus está dizendo isso para Marta e Maria, porque o irmão delas, Lázaro, havia morrido. Uma pessoa que era amiga de Jesus, uma pessoa que era próxima de Jesus, uma pessoa que conseguiu cativar o coração de Jesus, que conseguiu cativar os sentimentos de Jesus, e de repente ele vem a óbito. Marta e Maria chegam diante de Jesus e falam assim: mestre, nós mandamos te chamar, mas o Senhor não fez nada. E Jesus está olhando para elas e dizendo assim: olha, a cruz tem poder de fazer muito mais do que os seus olhos veem, do que suas mãos podem palpar e o teu coração pode sentir. Porque ainda que ele esteja morto fisicamente, mas espiritualmente, através da cruz ele tem vida eterna. Porque esse é o propósito da cruz. Esse é o propósito da cruz, de trazer redenção, de poder redimir o homem com Deus, de poder trazer salvação para o homem. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? E tem gente invertendo os valores, frustradas dentro da igreja, porque não estão discernindo o corpo de Cristo. Mas nessa noite eu preciso entender que toda a vida, ou toda a vida da humanidade depende da cruz. Nós precisamos entender que é a cruz que resgata a dignidade de um homem e de uma mulher. Nós precisamos entender que nós nunca podemos esquecer do símbolo que a cruz traz para mim e para você.
porque a cruz é o antes e o depois da história da humanidade. Antes da cruz, somente 3 classes tinham relacionamento com Deus: os sacerdotes, reis e profetas. Mas depois da cruz, Jesus está falando agora não. Agora não está limitado, agora todos têm um acesso, porque através da cruz o véu foi rasgado de cima a baixo, e agora você tem livre acesso ao Pai. É por isso que eu disse para você no início: se você está cansado, se você está abatido, se proste aos pés dele, se proste aos pés da cruz e diga: Senhor, eu não aguento mais, eu estou cansado, eu estou aflito, eu estou abatido, mas a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Nós precisamos entender que a cruz, ela apresenta alguns significados. Para o mundo é loucura. Sabe por que é loucura? Porque quando você olha para a cruz, você vê os princípios que foram ou que são regidos os céus, que são estabelecidos para os céus. E quando você olha para a cruz, você entende que você não pode roubar mais. Se você entendeu o propósito da cruz, você não rouba mais. Se você entendeu o propósito da cruz, você não fala mal mais das pessoas. Se você entendeu o propósito da cruz, você não vive mais uma vida de adultério. Se você entendeu o propósito da cruz, você não vive mais uma vida de pecado, de orgia. Você não vive mais na pornografia. Você não vive mais no mundo do vício, da bebida. E o mundo lá fora diz: para quê? Vou deixar de curtir, estou na minha melhor fase, tenho uma vida toda. Para o mundo é loucura, mas para nós a cruz é salvação, porque foi através da cruz que eu e você temos o livre acesso ao Pai. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, capítulo de número 1 e verso de número 18, olha só o que vai dizer para mim e para você nessa noite, meus irmãos. Capítulo 1 e verso de número 18. Vai dizer: certamente a palavra da cruz, ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos pelo poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Quem crê em Jesus aqui nessa noite, irmãos? Então entenda, a cruz, ela tem o propósito de redimir você do pecado, de poder fazer com que você se aproxime de Deus e seja abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. A cruz, ela tem significado, aonde quando olhamos para a cruz, entendemos que precisamos crucificar as nossas carnes, os nossos desejos, as nossas paixões. Paulo vai escrever isso aos Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 24. Olha só o que ele vai dizer. Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 24, ele vai dizer o seguinte: e os que são de Cristo Jesus crucificam a carne e com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos de possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros.
Paulo está dizendo: ei, os que são de Cristo Jesus. Quem é de Cristo Jesus aqui nessa noite? Ele está dizendo: crucifique, mate o desejo da tua carne, viva os desejos do Espírito, porque eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. A cruz, ela tem o significado de dívida paga, de tudo aquilo que estava escrito como dívida que era contra nós, foi cravado na cruz do Calvário. Não devemos mais nada, porque na cruz, ou através da cruz, estamos livres. É por isso que Mateus diz, é por isso que Jesus confronta os judeus, dizendo: tome cada um a sua cruz e siga-me. Porque a cruz, meus irmãos, fala de conquista. A cruz, ela bloqueia qualquer maldição aqui na terra. Na cruz está a solução completa para a nossa vida pessoal e para a humanidade inteira. Na cruz, tudo muda pelo sacrifício. Na cruz, foi lá que Jesus abriu o caminho de acesso a Deus. Na cruz, toda maldição é quebrada, todo argumento do diabo é encerrado. Ainda na cruz, Jesus disse: está consumado. Não existe mais dívida para o Roberto, para a Paula, para a Ana, para a Carolina, para o João, para o Kleber, para o Lucas, porque está consumado, está pago. Será que você consegue entender o propósito da cruz nessa noite? Eu só posso fechar a porta da legalidade para o pecado permanecendo na cruz, matando os desejos da carne, abrindo mão das paixões do mundo. Eu preciso rever a minha vida. Paulo fala muito bem claro: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu preciso olhar continuamente, eu preciso me policiar continuamente, porque eu herdei a natureza do pecado, e eu preciso me policiar, porque por natureza eu sou corrompido. Mas quando eu estou na cruz, ou quando eu entendo o propósito da cruz, eu sou justificado, eu sou santificado. As minhas vestes se tornam alvas como a neve, o meu coração é purificado, porque quando eu vou para a cruz, ou quando eu entendo o propósito da cruz, eu consigo entender que eu preciso deixar lá na cruz tudo aquilo que não agrada a Deus. Por isso eu entendo que a cruz, ela fala de conquista, ela me leva ao perdão. A cruz, eu recebo o perdão, eu recebo a capacidade de perdoar. Eu deixo tudo na cruz, o que fiz e o que fizeram comigo, porque o perdão é uma decisão. Eu tenho uma frase que eu falo, acho que até hoje ela está no WhatsApp meu: o perdão, ele não apaga o passado, mas ele engrandece o futuro. Pega isso nessa noite, meu irmão. O perdão, ele não apaga o teu passado, mas ele engrandece o teu futuro, abrindo portas para você entrar aonde só Deus pode fazer. Então eu preciso entender que
O perdão é uma decisão, mas o ressentimento é um caminho para eu voltar para o pecado. Então eu preciso entender nessa noite alguns fundamentos, alguns propósitos da cruz. Eu preciso entender que quando eu olho para a cruz, eu consigo entender nada mais, nada menos do que redenção, salvação, remissão dos meus pecados, pagamento das minhas dívidas. E mais uma vez eu volto a falar, a cruz não é um degrau para o nosso sucesso, mas é uma ponte para a eternidade. Tem muita gente que entende que se for aos pés da cruz, ele vai ficar rico financeiramente, ele vai fazer as viagens que ele sonha fazer. Tem muita gente que tem entendido ou distorcido alguns princípios, entendendo que se ele for aos pés da cruz, ele ou ela será a pessoa mais bem-sucedida materialmente. E quando ela vem dessa forma, ou ele vem dessa forma, ele se frustra, sai falando mal da metade da igreja ou até mais, porque o propósito da cruz não é esse. O propósito da cruz é que venhamos entender que através da cruz, através do sacrifício de Jesus na cruz, hoje temos salvação, temos vida eterna. Hoje as nossas dívidas foram pagas, porque a cruz, ela fala de conquista, porque a cruz, ela me dá o poder de perdoar, me dá a capacidade de perdoar. É exatamente por isso que você está aqui, porque você é a imagem e semelhança de Deus. E muito mais do que uma conta bancária cheia de dinheiro, Ele quer poder chegar num grande dia, olhar para você e dizer: vinde bendito de meu Pai, e possuir por herança aquilo que vos foi preparado desde a fundação dos séculos. A não ser que você queira ouvir: apartai-vos de mim, maldito de meu Pai, porque eu não vos conheço. Se você quiser ouvir esta frase da boca de Jesus, você está no lugar errado. Mas se você quer ouvir: vinde bendito de meu Pai, e possuir por herança aquilo que vos foi preparado desde a fundação do século, eu quero te dizer, está na hora de você tomar a sua cruz e entender que no mundo você vai ter aflição, no mundo você vai ser perseguido, no mundo você vai passar por crises financeiras, crises conjugais, crises emocionais, no mundo você vai passar por situações adversas, no mundo você vai perder ente querido, vai perder coisas de valores, no mundo você vai passar por situações aonde você vai olhar e vai dizer: o céu está de bronze, mas Ele vai olhar e vai dizer para você: ei meu filho, não temas, porque se você passar pelas águas, elas não te afogará, se você passar pelo fogo, ele não vai te queimar, porque eu sou Deus na tua vida. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria eu e não cumpriria. Por isso eu quero te encorajar nessa noite a tomar a sua cruz, a continuar caminhando, a não olhar para trás, porque Jesus, de Jerusalém até o Getsêmani, se não me falha a memória, foi 15 quilômetros, carregando uma cruz, tomando chibatada. Mas quando ele chegou lá no Getsêmani, ele olhou e disse: está consumado, eu cumpri com o meu propósito. E hoje, aqueles que creem na pregação da cruz terão vida eterna. Eu quero convidar você a ficar de pé. São tantas coisas que a gente tem para poder falar, mas infelizmente o nosso tempo ele não nos permite. Mas eu creio que o Senhor ele há de falar ao teu coração. Mas o propósito nessa noite é que você tome a sua cruz, porque mais uma vez eu volto.
em Mateus capítulo de número 10, versículo de número 38, e gostaria que você cravasse essa palavra no teu coração e entendesse que quem não toma a sua cruz e não vem após Jesus, não é digno dele. Nesse momento, nós iremos cantar uma canção, e eu gostaria que você examinasse a você mesmo,